Olá, sejam bem-vindos a mais um evento do canal do Jeff Tocantins. Hoje nós estaremos aqui com o Francisco Costa de Andrade, que é um auditor aposentado do Espírito Santo, e ele vai falar um pouco sobre educação fiscal na palestra intitulada Cidadania, Cidadão e o Poder Público. E agora eu vou falar um pouquinho sobre o currículo dele, que é bastante extenso. Francisco Costa de Andrade, ele é formado em Administração de Empresas pela Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro, auditor fiscal da Receita Estadual da Fazenda do Espírito Santo, em 1984. Ele também é especialista em contabilidade e ele atuou em 1993 como instrutor voluntário do projeto Consciência Tributária, a Força do Cidadão, e também atuou bastante no Programa Nacional de Educação Fiscal, realizando, inclusive, palestras. E em 1992 a 2013, ele atuou também como chefe de posto fiscal, supervisor regional, coordenador regional da Receita. Então, ele tem uma ampla experiência aí como auditor em diversos cargos. E agora, recentemente, ele também foi assistente do secretário da Fazenda Municipal do Rio de Janeiro. E atualmente ele é aposentado e tem atuado como educador tributário fiscal e realizando essas palestras aí maravilhosas. É uma honra muito grande recebê-lo no canal e poder também utilizar essa palestra sua em nossos eventos. A palavra está com você. Olá, pessoal. Eu aqui agradeço ao Estado de Tocantins, em particular à Secretaria de Estado de Fazenda, Secretaria de Estado de Educação, também a Escola Fazendária, uma escola muito atuante no estado de Tocantins. Agradeço essa oportunidade para falar mais um pouquinho sobre cidadania ativa e solidária. Bom, a primeira pergunta que nós podemos fazer é com relação a esse assunto de cidadania fiscal. Então, em outra oportunidade, eu devo falar com vocês especificamente sobre cidadania fiscal, né, com um assunto mais abrangente, mas, em primeiro lugar, nós temos que fazer esse questionamento. O que tem a ver comigo? Essa questão de cidadania e cidadania fiscal. Foi? Então, primeira coisa, nós devemos observar essa questão de valores e cidadania. Então, assim, existem alguns princípios e regras, né, que elas são importantes, elas são muito importantes para o nosso convívio, para o funcionamento da sociedade, né, onde nós estamos integrados. Esses princípios, eles se ligam-se a valores. Esses princípios, eles não vêm na nossa genética, nós não nascemos com esses valores, né? Não são obtidos de forma, eu nasci, como diz a música, né? Eu nasci assim, eu sou mesmo assim e tal. Veja bem, dificilmente nós adquirimos esses valores, esses princípios, nós adquirimos pela nossa intuição. Então, nós temos que conviver em sociedade, em comunidade, e aí nós aprendemos com aqueles que já têm o conhecimento, nos repassam, principalmente na família e na escola. Os valores nascem, portanto, de relações significativas do homem, ou seja, um sujeito, ele quer realizar algo para sua satisfação, ou seja, um objeto. Então, por exemplo, eu penso em me formar em médico. Então, eu vou atrás desse meu sonho, né, desde que norteados por valores constitucionais. Foi? Então, falando de Constituição,
na República Federativa do Brasil, no seu artigo 1º, ele já diz o seguinte: ele diz que os fundamentos do Estado Democrático de Direito são a soberania, a cidadania, o assunto que nós vamos discorrer sobre ele, a dignidade da pessoa humana, que nós podemos discorrer em outra oportunidade, falando especificamente de educação fiscal, os valores sociais do trabalho e da livre iniciativa e o pluralismo político. Então, assim, a Constituição, ela fala a respeito desses fundamentos e diz que os objetivos desses fundamentos, no seu artigo 3º, é construir uma sociedade livre, justa e solidária, garantir o desenvolvimento nacional, erradicar a pobreza e a marginalização, reduzir as desigualdades sociais e regionais, promover o bem-estar de todos. Então, assim, sem preconceito de raça, cor. Então, veja bem, para que nós possamos cumprir esta questão cidadã de valores de cidadania, no artigo 3º está dizendo, em outras palavras, nós precisamos de recursos e de pessoas sérias, que tenham ética, que tenham moral para governar e aplicar bem esses recursos. E aí, em outra oportunidade, nós também vamos falar mais detalhadamente sobre as questões dos recursos, principalmente os recursos estaduais, que é o ICMS e o IPVA. Bom, na própria Constituição diz que os poderes constituídos são os 3, executivo, legislativo e judiciário. Então, eles são meios, eles não são fim. Nós não podemos confundir que, um desses poderes, ou os 3, né, cada um ficar brigando entre si e gritar, eu tenho a força, como nós vimos num desenho animado. Não. Existem as garantias dos direitos sociais individuais. Então, assim, cada poder, além dos direitos e garantias sociais individuais, cada poder ele é independente, mas ele não pode querer sobrepor um ao outro, né? Eles têm que se respeitar, porque a nossa Constituição ela diz que o nosso Estado é democrático e de direito. Foi? Foi? Mas o que é cidadania? Então, assim, a gente tendo esses primeiros conceitos constitucionais, é importante a gente entender que a respeito de direitos e deveres, e que essa questão de direitos e deveres, essas duas coisas, elas andam par a par, nós podemos chamar de cidadania. Por quê? Porque esses direitos e deveres são exercidos por cidadãos que estão numa sociedade, que estão num contexto de uma comunidade, e eles podem pensar na questão do usufruto. Ou seja, como que eu vou exercer meu direito de cidadania se eu não cumpro o meu papel de cidadão? Essa é a primeira pergunta. Voltando lá à pergunta inicial, o que isso tem a ver comigo? Então, o cidadão, em linha geral, né, quando a gente pergunta, quando se questiona, os grandes pensadores, ele diz que é uma pessoa que se considera em uma fase madura, suficiente, desenvolvido para agir consciente e responsavelmente dentro da sociedade. Esse é um conceito bem en passant de cidadão. Foi? Mas se nós formos mais a fundo, pensar melhor o que é ser um cidadão, nós vamos começar a colocar nós como exemplo e perguntar, eu sou um cidadão? Ou seja, eu tenho consciência dos meus direitos e dos meus deveres? Isso está na Constituição. O meio cidadão é aquele que não conhece os seus direitos. O cidadão, ele vive alienado. Ele, por exemplo, tem aquele cidadão que não sabe que, ao completar 65 anos no Brasil, e que ele não tenha nenhuma fonte de renda, e que ele dependa da sua sobrevivência de terceiros, ele pode se cadastrar num órgão chamado CRAS, que tem nos municípios, CRAS, se cadastrar no CRAS, e mesmo ele não tendo feito nenhuma contribuição, ele tem direito a uma aposentadoria especial chamada LOAS. São essas coisas que o cidadão ele precisa
conhecer, esse é o mínimo. Outra coisa é o direito de usar o Sistema Único de Saúde, mesmo que não tenha contribuído, que é o nosso SUS. Então, a vacina veio, por exemplo, e está vacinando todo mundo. Não está perguntando, você é contribuinte? Não, tem o CPF, tem o comprovante de residência, né? Mora aqui, moro, tal, vai lá, vacina. Por quê? Porque é cidadão. A maior parte dos nossos cidadãos brasileiros, né, ou boa parte, melhor dizendo, não conhece os seus direitos. O cidadão passivo, ele conhece, mas ele vive assim, no mundo da lua. Como eu costumo dizer, ele está doido que o mar pegue fogo para ele comer peixe frito. Não está nem aí. Está nem aí. Então, assim, por quê? Porque ele tem uma descrença nas instituições. Gente, e isso é interessante porque essa descrença na instituição, ela é legítima. Nós não podemos fugir da realidade. No Brasil atual, as pessoas têm descrença nas instituições, por suas razões, e óbvias. O cidadão ativo, ele conhece os seus direitos, ele luta para defendê-los, agindo sob uma perspectiva individual. Conta-se que, no passado, na Bahia, durante o Carnaval, as mulheres eram, principalmente aquelas que se vestiam de baianas, de branco, né, muito fantasiadas, bonitas, lindas, elas eram molestadas por determinados homens. E aí, elas tiveram a seguinte ideia. Quando alguém fazia algum ato que desagradava a elas, elas falavam assim: não mexe comigo, que eu rodo a baiana. O que quer dizer isso? Quando ela rodava a baiana, quando ela dava aquele giro que hoje a gente vê no carnaval, isso é história, gente. Rodava aquele giro, vinham os capoeiristas baianos e davam uma surra naqueles inconvenientes. Daí o ditado, não mexe comigo que eu rodo a baiana. Isso é uma história, é claro, é só para dizer o seguinte, que a pessoa está vendo numa perspectiva individual. Olha, me dá a nota fiscal, porque senão eu rodo a baiana. Me atende aqui no hospital, porque senão eu rodo a baiana. Numa perspectiva dele. Quando a pessoa age dessa forma, ele é um cidadão ativo. O cidadão passa a ser um cidadão ativo. Mas quando ele age de forma ativa e solidária, ele não vê apenas o interesse dele, ele vê o interesse coletivo. Então, ele procura divulgar, ele procura levar informação, ele procura fazer com que todas as pessoas tenham conhecimento, e é exatamente isso que o grupo de educação fiscal, constituído principalmente pela Secretaria de Fazenda, pela Secretaria de Educação e Secretaria da Receita Federal, Controladoria Geral da União e demais órgãos do Estado, eles agem de forma solidária para que o cidadão conheça seus direitos e seus deveres e haja como cidadão ativo e solidário. Foi? Então, trata-se, quando a gente começa a falar de valores morais e valores éticos, parece que é a mesma coisa. Embora eles, na sua etimologia, são palavras, né, que têm significados diferentes. Então, assim, são dois conceitos com palavras que surgem da mesma origem, mas eles têm significados muito diferentes. Vamos ver. Moral é um conjunto de regras, de princípios, de crenças que orientam o comportamento dos indivíduos nas diversas sociedades. Por exemplo, para a gente estar aqui hoje, nós precisamos ter uma regra no Estado, onde tem um grupo de educação fiscal, onde tem pessoas abnegadas para trabalhar, cidadãos ativos e solidários, mas que tenha uma lei, um decreto, portarias que digam, olha, tem que trabalhar dessa forma. Então, nós fazemos as coisas porque o regramento diz, tem que gastar, aplicar X% na educação, X% na saúde. São regras. O que a ética vem? A ética vem e faz refletir sobre isso.
isso que está escrito, que é regra nossa, que é convivência, o que está no regimento interno do condomínio, o que está na portaria, o que está no decreto, o que está na lei, isso está coadunando com os anseios da sociedade? Então, a ética começa a refletir essa moral. E é por isso que nós vemos alterações, né? Em legislações, legislação de benefícios para as pessoas mais pobres, né? Sempre alterações para que o cidadão possa ter aquelas garantias daqueles princípios que nós vimos lá, constitucionais. Oi? Bom, a moral é o campo que denomina os valores, né? Em qual, nesse campo, eles são variados de acordo com a sociedade, de acordo com a cultura. Então, a legislação de repartição da receita do Estado de Tocantins com relação ao ICMS, ela é diferente da legislação do Estado, por exemplo, do Espírito Santo. Por quê? Porque cada Estado brasileiro tem a sua cultura. Então, cada legislação é adaptada, né, moralmente de acordo com a cultura daquele lugar, às vezes até daquele município. Então, o que importa assinalar é que a moralidade é componente de todas as culturas. Toda cultura tem os seus componentes. Então, quando nós falamos de valores éticos, a ética, ela, como eu já disse, ela é uma reflexão crítica da moralidade. Então, ela não tem caráter normativo. Ao fazer essa reflexão ética, nós perguntamos sobre a consistência e a coerência dos valores que norteiam as ações. Então, nós estamos agora falando muito sobre reforma tributária e reforma administrativa. Então, assim, a ética está muito forte nesse momento, porque pergunta-se, uma reforma administrativa vai ser boa ou ruim para o nosso país? Alguns dizem que vai ser boa, outros dizem que vai ser ruim, porque quanto menos servidor público concursado e mais servidor público comissionado, é pior para a sociedade. Então, isso é uma reflexão ética. E aí, altera-se. Como se altera? A questão da reforma tributária. É importante nós termos um imposto único? É importante nós juntarmos vários impostos e transformar num só? É esse o nosso problema? Então, está tendo todo um questionamento ético sobre a legislação moral que existe aí. Então, a ética ela serve para verificar essa coerência que está entre as práticas e os princípios, e para questionar e reformular e fundamentar os valores e as normas de uma moral, sem ser em si mesma normativa. Ela apenas questiona, e aí vem a moral e faz a norma. Foi? Bom, e aí nós precisamos conhecer alguns conceitos sobre democracia, como nós vemos na nossa Constituição, que todo poder emana do povo, né? Em nome do povo será exercido, serão eleitos diretamente. Isso é muito importante a gente visualizar isso como cidadão, como servidor fazendário, como servidor da educação, repassar para os nossos pares, para professores, para alunos, para a sociedade em geral, para ficar de olho nisso. A questão dos direitos humanos, que está lá na Declaração Universal dos Direitos Humanos, e graças a Deus a nossa Constituição ela é bem clara com relação a isso, né, dos nossos direitos constitucionais. Então, assim, isso é muito importante para que nós tenhamos uma sociedade mais justa. E é em busca disso que a educação fiscal está querendo uma sociedade mais justa, mais igualitária, que os tributos que eles possam ser carreados para atender às necessidades da sociedade, desse grande condomínio. Foi? Então, assim, para resumir, a diferença entre ética e moral. A ética é um princípio, a ética é permanente, a ética é universal, a ética é filosofia da moral, a moral é uma regra. A moral trata de aspectos e condutas específicas. Por exemplo,
Eu tenho que pagar o meu imposto sobre a propriedade de veículo automotor todo ano. Aí vem a ética e diz, isto está certo? Não, vamos pagar de 2 em 2 anos, de 3 em 3 anos. Isso é um exemplo, né? Muda-se a lei. Então, a moral é temporal, é cultura e é uma proibição moral. A moral é uma conduta. Então, vamos dar um exemplo, assim, que todas as pessoas costumam dar. A lei moral judaica, ou seja, lá do povo descendente do povo da Judéia, da tribo, né, de Judá, proíbe comer carne de porco, né? Mas certos indianos não comem carne de vaca. Mas isso é moral, está na lei, né? Tanto dos indianos como dos judeus. Agora, a ética diz, se estiver faminto, mate o porco, mate a vaca e coma, pois o princípio da vida está acima das leis morais e religiosas. Não estou aqui justificando que uma pessoa deva entrar num supermercado e furtar uma carne e furtar um determinado bem. Estou aqui dizendo que a pessoa tem que procurar e correr atrás para que ela tenha aquele bem e não passe fome. Então, assim, não estou aqui justificando por que as pessoas assaltam. Não, não é isso. É que as pessoas, certamente, se elas agirem com lisura, elas vão achar pessoas que ajudem. Então, assim, no caso aqui extremo, nós vimos até em filmes e representando a realidade, dizendo que caiu um avião, né, no Andes, e aí não tinham o que comer, as pessoas iam morrendo, e aí tiveram que comer carne humana. Então, isso é ética, né? Então, a pena de morte, ela é lei em alguns países. Portanto, é moral. Porém, será ético? Eu digo sempre o seguinte, se nós errarmos com uma pessoa com relação à pena de morte, com uma pessoa, uma única pessoa, se nós errarmos em 1 milhão, já devemos questionar se essa moral está correta ou não. Alguns tipos de governo. Então, nós temos o governo autoritário, ele tem a força e tem o poder. E isso a gente tem que tomar muito cuidado, tanto no âmbito municipal, quanto estadual, quanto federal, para a gente não se conformar com esse tipo de discurso. E aquele que tem autoridade, ou seja, ele tem a legitimidade, ele tem a soberania. Então, graças a Deus, no nosso país, a regra geral, a norma é a autoridade e não o autoritarismo. Foi? Então, qual é a nossa relação nesse contexto todo de ética e cidadania? O que é público? O que é privado? Nós estamos sabendo diferenciar a sociedade, o aluno, ao rabiscar a carteira, ao quebrar, ao tirar lá a proteção da mesa de onde ele estuda, ao pichar a parede da escola, ele está tendo consciência que aquilo é público, que aquilo é de todos. E mais, nós que somos servidores públicos, ao levar uma apostila de casa e tirar cópia dessa apostila numa máquina de reprodução, no nosso trabalho, na nossa secretaria, nós não estamos infringindo aí uma lei moral? É lícito isso? Então, sabemos nos posicionar em ambos os contextos? Dentro de um ônibus, quebrar um ônibus, isso vai resolver o problema? Projetamos-nos na dimensão do outro e percebemos seus anseios. Então, quando tem alguém no semáforo pedindo uma esmola, pedindo uma ajuda, nós conseguimos nos projetar nesse momento tão difícil para entender que aquela pessoa não tem de onde tirar e que precisa de ajuda? Uma pessoa que está vendendo pano de chão, uma pessoa que está vendendo bala, vendendo... Nós temos essa sensibilidade para isso tudo, principalmente nesse momento? Então, qual a legitimidade de nossos atos enquanto cidadãos, enquanto agentes públicos? Exercemos autoridades ou somos autoritários? Do ponto de vista da representatividade, o agente público, ele é visto, isto eu estou falando naquilo que a sociedade tem passado para a gente, como um agente público sem responsabilidades. Nós precisamos mudar essa relação de parceria. O cidadão ele precisa entender
que nós somos servidores públicos, portanto, pagos por ele. Então, existe uma confusão com o público e o privado, como eu dei o exemplo da cópia da apostila. Outra coisa muito chata, muito interessante também de se questionar, é a preocupação com o enriquecimento em primeiro lugar. Então, a sociedade está de olho. Mesmo que a sociedade tenhamos cidadãos passivos que não estão nem aí, mas tem muita gente de olho nisso. Então, nós estamos bem representados nessa relação de parceria? Foi? Do ponto de vista do cidadão contribuir nessa relação de parceria, o cidadão ele possui um descrédito na máquina pública, longe daquilo que nós queremos, que nós almejamos, né? Ele tem uma espera passiva da atividade estatal, principalmente no nosso país, que é um Estado altamente paternalista. Então, o cidadão ele tem uma incompreensão do certo e do errado. Ele diz o seguinte: não, eu não vou pedir a nota, porque se eu pedir a nota, eu vou estar tirando o dinheiro do contribuinte e dando para o Estado que usa mal. E a gente vê isso muito em determinadas classes de profissionais que fazem a seguinte pergunta: olha, o preço do serviço com nota é X. O preço do serviço sem nota é X menos Y. E o cidadão está ali, não, eu vou fazer sem nota, porque eu vou ganhar. Mas e a sociedade? E o sistema de saúde? E o sistema de segurança? Né? E o sistema educacional? Vai para onde? Então, são esses questionamentos que nós temos que fazer com relação a nós, cidadãos. Foi? Bom, o que o cidadão espera do agente público? Ele espera que ele seja cumpridor dos seus deveres, que ele seja um exemplo de cidadania, que sejam ampliadores da consciência política. E a educação fiscal está aqui dentro disso. Né? Mostrar para o cidadão que a liderança tem que ser exemplo de cidadania, independente do grau de poder político que ele tenha, né? Da questão do curso de disseminadores de educação fiscal, com relação ao cidadão ter uma consciência política bem aguçada, bem tranquila, não ter partidarismo simplesmente. Que o governante ele seja transparente, que ele tenha práticas participativas, que ele descentralize as ações, que ele seja imparciais. Então, o poder público, nós, servidores públicos, nós temos que antecipar os fatos. Por exemplo, no Rio de Janeiro, o cidadão tinha que levar todo ano o seu veículo para fazer a vistoria no Detran. Imagine o que isso gera. O que isso gera de custo para todo mundo, para corrupção, para tanta coisa. Então, nós passamos essa ideia para o pessoal. Hoje, no Rio de Janeiro, a vistoria do veículo só é feita na hora que o veículo é parado nas vias públicas. Então, extinguiu-se a taxa de vistoria, que era um custo a mais, e o cidadão não precisa ter todo esse custo, e nem o Estado ter custo com empresas que vistoriassem os veículos todos os anos. Isso gera com muita corrupção, gente. Então, graças a Deus, isso mudou aqui no Rio de Janeiro. Estou falando do Rio, né? Claro. Foi? Bom, o que nós esperamos desse cidadão? Nós esperamos que ele seja ativo e solidário, que ele participe, que ele seja crítico, que ele seja cumpridor das suas obrigações, consciente da função socioeconômica do tributo, saiba de onde vem, para onde vai e como ele participa para que esse dinheiro seja bem aplicado, observatórios sociais, etc., etc., e ele esteja pronto para assumir o cargo público, ou seja, ele esteja pronto para participar das reuniões do condomínio, mas para que ele esteja pronto também para ser o síndico ou para participar da comissão de exame de contas desse grande condomínio, que é o município, o Estado e a União. Foi? Quais são os resultados que nós esperamos, que a sociedade espera? É isso que a gente pretende para poder cumprir, principalmente os artigos 1º e 3º da Constituição Federal. É a harmonia entre o Estado e o cidadão. Quanto mais o Estado antever os problemas, se antecipar e resolver o problema do produtor rural, do contribuinte, empresas, né,
comuns, comércio, indústria, dos microempresários. Quanto mais o Estado se antevém a isso tudo, o Estado começa a criar uma harmonia entre o cidadão. E o cidadão começa a entender: tem gente preocupado comigo. Exemplo, se um determinado Estado cobra 4% de imposto sobre veículo automotor, IPVA, anualmente, ele tem que fazer um estudo para ver se ele pode cobrar 3,5%. Ele tem que fazer um estudo para ver se pode cobrar 3%. Francisco, que loucura é essa? Não pode diminuir a arrecadação, nós temos que aumentar. Lá no Espírito Santo era 4%. Nós diminuímos para 2%, convencemos os prefeitos, porque 50% do IPVA vai para o município. Então, os prefeitos, você é louco. Falei, gente, nós vamos diminuir a inadimplência, que está em 30%, 40%, para no máximo 10%. O que aconteceu? A arrecadação do IPVA, quando diminuímos de 4 para 2, ela aumentou, porque o cidadão entendeu que o Estado está vendo o lado dele, o cidadão incentivou o cidadão a comprar mais carros, porque o imposto baixou. E aí, comprando mais carros, aumenta o ICMS e o IPI sobre os carros, aumenta a arrecadação do Estado. E aumentando a arrecadação do Estado, aumenta a arrecadação do município. Bom, e aí nós teremos muros mais baixos. O que eu quero dizer com muros mais baixos? Lembre agora da sua casa, onde você mora. Se você mora num condomínio, qual a segurança que tem no seu condomínio? Por exemplo, eu moro aqui num condomínio no Rio de Janeiro, que tem câmeras para tudo quanto que é lado, tem porteiro, tem 2 guaritas nas entradas da rua, tem... Entende? Muro alto, muro altíssimo. Então, se a sua casa, o muro, não ultrapassa 1 metro, é um ótimo sinal. Por quê? Porque você está vivendo numa cidade mais justa, né? E uma justiça social que a pessoa não tem assim, a vontade de falar assim, poxa, eu vou entrar lá para fazer um furto, para tirar um pouco daquele que tem, porque eu não tenho. Né? Então, isso são sinais de uma sociedade mais justa. O patrimônio público, ele é valorizado. Né? Eu estava assistindo um filme há pouco, né, vendo num determinado país como funciona, né, o metrô. E aí, né, tem a porta de vidro, o cidadão fica antes da porta de vidro e tem a porta do trem. O cidadão só entra, a porta do trem só abre depois que a porta de vidro abre. A porta fecha, a porta de vidro fecha. Respeito. No Brasil, no metrô particularmente, isso funciona parcialmente. Funciona bem. Não funciona muito bem, mas funciona bem. Agora você pega um sistema de transporte coletivo, tipo BRT no Rio de Janeiro, ou outros transportes, você vê a diferença, por exemplo, do BRT do Rio de Janeiro para o sistema de transporte público de Curitiba. É uma diferença tremenda. É o que nós estamos falando de cultura. Então, não que o povo do Rio de Janeiro seja um povo pior, não. É que é a questão da visibilidade com relação à boa aplicação dos recursos públicos. E isso não gera o direito do cidadão ir lá e queimar as estações, depredar, quebrar as estações. Isso não gera esse direito. Muito pelo contrário, gera o direito da gente chamar a imprensa, mostrar como está acontecendo e pedir mudanças, pedir autorização. E isso faz com que a satisfação popular aumente e aí as pessoas começam a parar de querer entrar nas estações sem pagar a passagem, depredar a estação, etc, etc. Foi? Bom, essa relação do fisco e da sociedade, ela tudo tem a ver com a educação fiscal. Então, isso deve ser instigado com o cidadão, e o Estado do Tocantins, a gente fala do Tocantins ou de Tocantins, né? Mas carinhosamente nós falamos do Tocantins, o cidadão precisa ser instigado a aprender e entender o seu papel como contribuinte solidário, como cidadão ativo e solidário e participativo que beneficia a todos, inclusive a ele próprio. Quando a sociedade melhora os seus conceitos sobre moral e ética e começa a exercer, como eu já disse, os muros tendem a ficar mais baixos. E aí, essa relação aí, intuitivamente, né, todas as cores, e aí todos os credos, todos os sexos, todas as pessoas da sociedade, isso aí começa a ter uma relação harmoniosa.
Então, cidadania, resumindo, é o quê? É a busca de uma relação harmoniosa entre o fisco, ou o Estado, e a sociedade. Para isso, o Estado precisa estar consciente das suas obrigações, dos seus direitos, o cidadão dos seus direitos e dos seus deveres. Aí nós teremos uma relação harmoniosa entre o Estado e o cidadão. Esta é a verdadeira cidadania e, em última análise, a cidadania fiscal. Foi? No mais, muito obrigado. Novamente, eu quero agradecer ao Estado de Tocantins, à Secretaria de Estado de Fazenda, Escola Fazendária, à Secretaria de Estado de Educação, e espero ter contribuído. E, em outras oportunidades, estou à disposição como voluntário. Muito obrigado.